Olá, né? Todo mundo em continuidade aqui. Vamos, estou acelerando um pouco o processo para a gente recomeçar em função do atraso, mas também esse atraso faz parte, né? Então, acho que... mas vamos porque temos, na sequência, a essa mesa, que terá um funcionamento semelhante à das anteriores, né? Nós estamos aqui na quarta e última mesa, e depois com a presença... Não, a mesa última, mas depois com a presença no fechamento do ex-prefeito Fernando Haddad e ex-ministro da Educação, que fará o encerramento aqui da nossa atividade. Tá? Então, eu tenho o grande prazer de apresentar esta mesa intitulada pela organização e na consulta com os participantes de A Retomada do Desenvolvimento. Eu sou Silvia Borelli, aqui da PUC de São Paulo, coordenadora da CEDEP, e tenho um prazer enorme, então, de dizer, já vamos por ordem, teremos primeiro a apresentação de Fernando Nogueira da Costa, professor titular da Unicamp e ex-vice-presidente da Caixa Econômica Federal e colunista do Brasil Debate. Tá? Na sequência, professor da casa, Antônio Corrêa de Lacerda, professor de Economia, diretor da FEA e ex-presidente do... Sumiu aqui. Tá bom, não, nós vamos lá. O Tuto me entregou um... Eu fiz uma correção com ele. Fernando, tudo bem aí? O microfone está comigo. Ok? Você quer esse? Não, porque eu prefiro pagar, porque eu vou mostrar gráficos. Está funcionando aqui? Ligado. Ligado, ok? Não. Som ok? Amália, não é só com você que não funciona, viu? Ainda bem, né? Que nas outras... Ah, eu sou da reitoria, então vai ver que é isso, tá certo. Não, então, professor da casa, Antônio Corrêa de Lacerda, professor de Economia e diretor da FEA, aqui, e ex-presidente do Conselho Federal de Economia, COFECOM. E aqui, ao meu lado esquerdo, como não poderia deixar de ser, professor Ladislau Dalbor, professor titular da pós-graduação de Administração da PUC de São Paulo, economista e economia, economista e consultor ONU. Perfeito? Bom, então, começamos com a apresentação do professor Fernando Nogueira da Costa. Cada um dos membros da mesa tem cerca de 20 minutos, de até 20 minutos para a apresentação, e aí depois abriremos para o debate. E queria agradecer muitíssimo a presença dos nossos convidados e, obviamente, porque, sem dúvida, o motor desse trabalho passa por aquilo que eles vão nos apresentar e contribuir, e, ao mesmo tempo, agradecer também a presença de vocês, que estão todos e todas aqui conosco. Bom, boa tarde. Agradeço muito o convite do Nassif, da PUC, e de todos os colegas aqui presentes, eu agradeço a presença. Eu sou entusiasta dessa ideia, acho, desde que o Nassif falou para mim, né? Nós já tivemos algumas reuniões e, em termos muito simples, um resumo, é um desafio de elevar o nível do debate público no Brasil, né? Para a gente não entrar no próximo ano, as pessoas estão muito pessimistas a respeito do debate eleitoral, e eu acho que é um momento chave, a gente, com dados, pesquisas, evidências, defendermos cada qual o nosso ponto de vista. Então, a ideia da plataforma brasileira é a partidária e, realmente, socializar um conhecimento, né, que foi construído pelos nossos pesquisadores ao longo do tempo. E a de hoje já é um desafio para mim, porque eles me convidaram para eu falar do que eu era especialista.
pouco, né? Conheço um pouco da área financeira, macroeconômica, mas, acho, não a última hora, mas na semana passada, me avisaram, não, vai falar sobre finanças públicas, que eu sempre odiei. Esse é um assunto que... Tipo, o professor meu de finanças públicas era um deputado, então aí está explicado o ódio. Mas eu acho que é um exemplo disso. Quer dizer, inclusive, nós temos o desafio, né, e pediu para eu ser um esperto curador da área econômica, fazer os convites, organizar o debate, e esse é um desafio. E eu gostei muito. Passei todos os dias feriado lendo a literatura a respeito, e eu vou tentar resumir para vocês com a vantagem do meu atraso. Porque, quando a gente não é especialista, a gente vê os pontos críticos. Muitas vezes o que o especialista não vê, né? Então, eu vou passar rapidamente as ideias que eu vi nesse debate sobre finanças públicas no Brasil atualmente. Vou fazer em 4 partes. Em parte lógica, primeiro, ver a parte receita, né, envolve esse tema, arrecadação, carga tributária, estrutura. Depois a despesa, que envolve déficit primário e secundário, endividamento público. E o relacionamento do Tesouro e do Banco Central, que essa semana vai ser objeto de um debate no Congresso para aprovar uma lei que vai afetar isso diretamente. E, finalmente, fecho com um flash, exatamente que é a minha área de especialização, sobre a alavancagem financeira de políticas públicas por parte de bancos públicos. Vamos lá para a primeira parte, então. O primeiro ponto que eu achei mais interessante de ver a literatura, eu gosto de simplificar as coisas, já estou na idade que eu gosto de destilados. Eu gosto de outras também, mas eu gosto de destilar, fazer a essência do raciocínio. E, pelo que eu vi, a essência do raciocínio, para a gente ver o debate entre os especialistas, é, basicamente, pegar, de um lado, os que analisam as finanças públicas através de indicadores com o PIB. Tem uma série de indicadores, tudo em relação ao PIB. O contraponto a isso é fazer uma análise com a evolução real da receita e da despesa, ou seja, deflacionante, tirando a inflação. Então, de um lado, faz a relação com a renda, com o produto, e, ao outro lado, relação com a inflação para ver se cresceu ou não. Essa simples mudança de ótica muda completamente até o debate da PEC dos gastos. Sabe? Os argumentos caem por terra. Por razão que eu diria aritmética. A gente não precisa saber aritmética, a gente fala pejorativamente, de padeiro. Conta de padeiro. É uma fração. Se o denominador está caindo, o PIB, todos os indicadores piorarão. Então, essa é a variável-chave. Não pode cair o denominador. Não pode haver uma grande depressão com a renda que houve. É bom a gente mostrar, talvez, uma coisa óbvia, mas que a imprensa muitas vezes não mostra o óbvio. Isso aqui, eu pus ano a ano e fiz questão de colocar em dólares o ponto que o Brasil chegou a ter 2 trilhões e 600 bilhões de dólares de produto. Foi aí que o Brasil chegou em 7º lugar, passou a Inglaterra e outros países como um país emergente. Era a bola da vez. Em 2010, vocês lembram, Corcovado virou Sputnik. Em relação a dólares, nós perdemos 800 bilhões. Né? Portanto, quase 1/3 da renda nesse curto período. Quase 2/3 da renda. Imagina a sociedade tira 2/3 da renda. Evidente que não tira igualmente. O ponto é esse. Né? Ao mesmo tempo, a gente houve concentração de renda. Eu fiz o cálculo, só no ano passado, o Private Bank, 115 mil pessoas ganharam 1 milhão per capita cada qual, por causa dos juros a 14%. Então, num cobertor mais curto, onde alguns cobrem os pés e a cabeça, cobrem tudo, e os outros ficam totalmente descobertos. Esse é um ponto. Em termos reais, deflacionando, você vê em 2 anos, o PIB brasileiro era 600 trilhões, 755 bilhões. Caiu 7,2, isso todo mundo sabe. Está em 6 bilhões. 2 anos. É a maior recessão da história econômica brasileira. Superou largamente todas, crise 29, todas. Então, esse mal-estar tem esse fundo econômico e prejudica todos os indicadores. Vocês podem ver que há uma correlação direta entre
um momento, a partir de 99, quando começa um ajuste fiscal, que se pronuncia no primeiro governo Lula, mantém-se, no segundo vem a crise internacional. A partir da crise, então, muitas leituras, porque endemoniar o governo Dilma e tal, mas as pessoas esquecem de ciclo econômico. Em setembro de 2011, explodiu a bolha de commodities. Na mesa anterior citaram, né, o preço caiu, o preço do petróleo, Rio de Janeiro se for. Evidente, explodiu, entre outros, o preço do petróleo. Consequência, a gente vê em todas as áreas, na área de segurança pública, etc. Então, há uma correlação muito grande entre a arrecadação fiscal e a evolução da renda. Isso é limpo, fácil, tranquilo. Você não pode estudar finanças públicas sem esquecer dessa grande correlação. O que já nos ajuda a entender outras coisas. Se a arrecadação tem uma correlação muito grande com o produto, com a renda, a despesa não. Razão mais simples de explicar isso. Nosso salário. Nosso salário não pode cair em termos nominais. Não é verdade? Isso aí a gente ganha na justiça. Isso aí, eu imagino que ganha. Mas em termos reais, eu posso falar que o meu nominal não caiu, mas é o mesmo de 2012, 5 anos atrás. Né? Todo crescimento o governador tirou. Então, esse é o ponto. Cai a renda, mas há compromissos de política pública de se manter. E, basicamente, você sabe que política pública, educação, saúde, igual pessoal. Por que não? Está aqui o especialista. Né? Por que os gastos nos municípios cresceram mais? Está pegando encargos que não cumpria antes. Na área de educação, saúde, contrata pessoal. E isso gasta mais. Né? Então, tem a ver com o avanço de política pública. E quando a gente vê, então, esse aqui é um gráfico, não está dando para ver o nome, mas esse aqui é em termos reais. Se a gente pegar em longo prazo, se você pegasse a partir de 95, depois do plano real, até hoje é um grande U a arrecadação, um grande U inverso, né? A evolução entre receitas e PIB. Mas, em termos reais, há um crescimento, uma estabilidade durante o primeiro mandato da Dilma, depois, com a depressão, cai. Então, a receita, a arrecadação está caindo, em termos reais. Se você pegar via PIB, já é uma história diferente, porque caiu o PIB mais. Então, muda a relação. Tudo que, quando o denominador cai, a fração sobe. Ponto interessante. A carga tributária, aqui é governo federal, caiu nesse período pós-crise. E é um grande debate que se tem nas finanças públicas. Caiu por quê? Porque caiu. Para a gente pensar, qual foi a atuação anticíclica? Você apostou muito na desoneração fiscal, né, que significa menos arrecadação. Desoneração fiscal é uma coisa que tira, são menos impostos a pagar. E subsídios, creditícios e tal. Tem uma leitura que eu tendo a discordar, pode ficar para o debate, mas falar assim, bom, mas aí foi uma aposta de achar que o setor privado era mais ágil, e com esse incentivo retomaria no crescimento. É uma leitura que não me convenceu muito, mas alguns falam isso. Tem uma leitura que é menos dita, e eu tendo a achar mais, não sei se vocês sabem, eu não tirei o gráfico, estava longo, o custo unitário do trabalho, a partir de uma grande queda em 2003, ele sobe extraordinariamente. O gráfico é um U, de fato, sem ser invertido. Sobe, sobe, sobe. E mais subiu assim, foi o governo Dilma. Sabe? Houve um poder de barganha, porque se achava que estava em pleno emprego. As empresas não desempregavam. Só o fato, quando as empresas não desempregam, cai a produtividade. É óbvio. E aí fica esse debate, produtividade, educação, tecnologia. Imagina, é porque não desempregava. Agora, com o desemprego, sobe, menos gente trabalhando mais, aumenta a produtividade. Né? Então, tem uma manipulação de informações muito grande nessa área. Vamos adiante. Quando pego a estrutura, que não dá para ver, mas é só impressionista. Se vocês vissem, isso aqui, a carga tributária, é 32 a 32, de cabo a rabo. Sobe para 33, baixa para 31.
mas a tal ilusão de que a carga tributária é demasiada. Aparece na imprensa esse debate? Foi interditado, discutiu-se tudo, PEC, gasto e tal. Carga tributária, opa, isso não. Isso não. Não se toca nesse assunto. Aumentar a arrecadação fiscal, mudar a carga tributária, ver a distribuição da estrutura tributária, isso não se toca, foi interditado definitivamente. E aí que você fala? Nesse período social desenvolvimentista, começa então, no último ano do Fernando Henrique, e vai até 2015, carga tributária não se mexeu. Se discute cortar gasto, cortar gasto, cortar gasto. Não se discute aumentar a receita. E aí, quando você vê a estrutura tributária, você quer fácil guardar, memorizar, porque é bom, eu mostro o dado assim, em série longa, mesmo que não seja pequena, para ver isso. Metade é ICMS. Ou seja, todo mundo paga, tributação regressiva. Os pobres pagam no mesmo montante que os ricos pagam. Metade. Pode ver que também não muda. Isso tudo aqui é estático. Sabe? Não tem grandes mudanças, com exceção, se falar, transações financeiras, era 5%, passou a 1,8%. Sabe? E compensou marginalmente, com propriedades e tal, mas a mudança. Segundo, então, metade aqui, 1/4, folha de salário, previdência social, leis previdência social. E aí sobra 18%, você pode ver que também não muda, 18, de cabo a rabo. Imposto de renda, que é a tributação progressiva, que é onde muda a desigualdade de renda, de capital. Tá? Congelado. Nesse período todo não houve mudança, um período que a gente classifica como social desenvolvimentista, que houve ênfase em políticas sociais. Esse eu deixei também, assim, só pus uns comentários, porque é oficial, é da Secretaria da Receita Federal. É outra vantagem recente, que houve um avanço no acesso a informações públicas. A gente não tinha acesso a imposto de renda. Não espontâneo. Hein? Não espontâneo. Fruto das lutas, batalha, mas foi um avanço, particularmente deve pagar o Nelson Barbosa, que no final do mandato já estava ameaçado, ele mandou liberar tudo. Mas foi antes. Todo mundo fala, o Piketty veio e fez esse, é o maior best-seller da história, tem sua força, né? Mas antes já tinha a lei do acesso à informação, já o secretário de Receita Federal estava divulgando. Eu vou resumir para facilitar a leitura e comparar. Essa barra laranja é a tributação exclusiva. O que é tributação exclusiva? Tem lá. 31% é o 13º salário. Isso aqui dá uma coisa interessante, o Gadsgal provavelmente vai gostar disso. Porque muitas vezes as pessoas falam assim, a renda do capital financeiro. Pessoas ganham mais dinheiro em capital financeiro. Eu sempre falo para meus alunos assim, ó, só no imposto de renda, 13º salário é mais que os rendimentos financeiros todos, do ano todo. Então, vamos com cuidado isso, que a pessoa ou alguém vai viver de capital financeiro. Ganho de capital é diferente. Juros é menor do que salário. Então, as pessoas, eu ensino para os meus alunos, fazem renda no mercado de trabalho. Invistam na sua carreira. Bem-sucedido na sua carreira, vai sobrar renda, você vai defender o poder aquisitivo dela no mercado financeiro. Mas renda se ganha no mercado de trabalho. Bom, dito isso, segundo aqui, isento. Então, quem tem mais renda, tributação exclusiva? Naturalmente, por rendimento financeiro, não pelo 13º. O 0,1%, cuja renda mensal é R$ 135 mil. Quantas pessoas são? 0,1% de 27 milhões e meio de declarantes, 27.500 pessoas. Renda média, R$ 135 mil. E aqui tem todas as declarantes, aqui em cada coluna, eu coloquei o per capita para vocês verem. O mais 0,9, isso aqui é um 1%. Você vê que o 0,9 é R$ 34 mil. Então, esse aqui que seria a classe média alta. Aqui é a classe média, aqui é a classe média baixa, e aqui seriam quem declara renda por razões outras, né? Pode ser patrimônio, outra coisa. Bom, então você pega os mais ricos, isso aqui é exclusivo, rendimento financeiro, isso aqui é isento, e aí está o ponto. Consenso na nova literatura sobre finanças públicas. Descobriu-se, 22 anos depois, que o Fernando Henrique Cardoso, no dia 26 de dezembro de 1995, a data é importante, porque é um Papai Noel, para sua base eleitoral, isentou tributação sobre dividendos e lucros.
tem 22 anos, não se paga pessoa física que ela recebe de lucro do capital produtivo, isento. Isso aqui é um diagnóstico, que eu vou mostrar as consequências em seguida. Lógico que, em função disso, quem tem a maior parcela tributada são os mais ricos. A classe média alta, tem proporcionalmente até a maior tributação que os mais ricos. Isso é um flash, mas não vou me estender muito por causa disso. Consequência disso é um fenômeno extremamente importante para boa parte das pessoas que estão aqui para a nova geração. Provavelmente vocês vão logo conseguir vão ao mercado de trabalho e vão receber a proposta que meus 2 filhos recém-formados receberam. Se consegue emprego, PJ-izado. O que significa isso? Sem nenhum direito trabalhista, patrocínio. O pai paga tudo que deveria ser direito trabalhista. Né? E pode ser muito ilusório. O que vocês veem é mais dinheiro na conta. Ok? Eu fiz a conta para os meus filhos. Né? Olha assim, ó, você paga 20% para aplicar no mercado financeiro. Com 0,5%, em 30 anos, você vai ter uma renda do capital financeiro maior que o capital do trabalho. E eles estão cumprindo agora a condição do patrocínio. Mas, o que acontece com a pejotização? Vou dar um exemplo através de médicos. Aqui eu pus rankings dos que, por ordem de riqueza per capita. Foi citado na mesa anterior, né, vários números. Todos os rankings, eu faço por casta, por todo, mas aqui eu fiz as profissões. Melhor profissão, sem dúvida, é titular de cartório. Não tem menor dúvida. Se eu fosse escolher a sorte do berço, se eu me consultasse antes de nascer, né, se a cegonha me consultasse, eu quero titular cartório, quero ser filho de titular cartório. Não sei se é vitalício, agora parece mudar as regras. Tá? Tem uma ideia. Bens de direito per capita, 1,5 milhão. São menos de 10 mil pessoas. E 906 mil... Estava começando a me entusiasmar. 96 mil por mês. Única profissão universitária que entra, tem outras também, tem atletas, não vou discutir, mas você vê, o médico é o único que aparece aqui, 340 mil médicos, declaração de imposto de renda. E aqui são 152, quer dizer, menos da metade. A renda per capita, quando é pejotizado, é 36 mil. E tem 1.200.000. Ou seja, 50% a mais que a riqueza aqui. E eu não fiz o percentual, mas dá R$9.000 por mês a mais. Isso aqui é uma amostra. Poderia fazer cada caso. Caso na CIF eu não vou falar, porque está em primeiro lugar, com PJ e tal. Mas ele me convidou, vamos passar a virar a página. São 7.800 coisas. E aí vai. Todas as profissões, quando vira PJ, o enriquecimento que tem. Consequência disso, isso aqui é a carga tributária do OCDE, os países mais ricos do mundo, o Brasil fica na média. Você paga carga tributária no Brasil, essas coisas, na média. Contra-argumento, você pagar com qualquer neoliberal, você diz, mas é maior que dos nossos vizinhos. É isso aqui. A pergunta do contra-argumento. Você quer estar próximo de estados com bem-estar social ou com estados sem bem-estar social? Entre os quais, que eles gostam de apontar, Estados Unidos, está aqui embaixo. Você quer a saúde pública dos Estados Unidos? Você citou, né, de manhã o que é os benefícios extras. Então, para um estado bem-estar social, você pode ver a lista aqui que estão. Os maiores IDH do mundo estão aqui. Dinamarca, França, Bélgica, Finlândia, e vai. Nações civilizadas estão no topo, justamente por que você falou de manhã. Né? Porque dá um serviço extra que não entra no salário, mas dá um bem-estar e público, salário indireto. Bom, para comparar, o Brasil é o segundo, só perde da Hungria, daquele que tributa metade da carga tributária em bens e serviços. E é o que menos tributa lucro, renda, ganho de capital. É quase assim, ponto parágrafo, não preciso pagar mais nada. Né? O Brasil fica abaixo da Turquia. Menos de 6%
de carga tributária. Foi. Ponto parágrafo. Ou seja, o diagnóstico não precisa ser especialista, eu não sou. Mas você olha isso e já tem. Mas, como tudo, não só em economia, mas como na vida, tudo na vida, fácil de pagar é difícil fazer. Não é? Viabilidade política. Por quê? Essa mudança da regressiva, que é baseada em ICMS, para uma progressiva, passa pelo Congresso Nacional, onde as bancadas regionais, nesse caso são obrigatórias, têm isso. Mas só que tem interesses extras, que eu não preciso falar aqui, porque eu vou pregar para já convertidos. Mas tem interesses, né, com a sua casta, a sua dinastia, seu plano, tem uma negociação. Então, o diagnóstico técnico não é problema. Não é todos os especialistas fazem. É só examinar os dados, você já tem um diagnóstico. Questão de viabilidade política. Que vai desde a questão, e a PEC do gasto? Vai mudar ou não vai? Viabilidade política. E a estrutura tributária? Viabilidade política. Porque o diagnóstico é fácil. É totalmente injusto e desigual em relação ao resto do mundo. Bom, quanto a despesas, muito rapidamente, você vê que, quando a gente considera a participação dos gastos tributários em relação ao PIB, ele cresce. Aí fala, a política keynesiana é época de crise, que o gasto público substitui gasto privado. O diagnóstico seria esse. Mas a questão não foi estritamente uma política keynesiana. Aí tem um debate por que não foi, e eu até comecei a falar, acho que não concluí, mas a minha hipótese que não foi. Alguns falam, porque acharam que o setor privado teria mais iniciativa de retomada do crescimento do investimento. Pelo que eu me lembro, na época, o debate, era o seguinte, com a desoneração fiscal e algum subsídio, abriu espaço entre os custos da empresa que o salário estava esmagando o lucro. E a contrapartida foi manter o emprego. Nesse sentido, eu chamo a atenção para o nosso debate, há uma crítica injusta, foi um fracasso, foi uma incompetência, porque o desemprego caiu no menor nível da história brasileira no final de 2014. Na PNAD antiga foi 4,8%, na PNAD contínua nova dá 6,5%, menor da série temporal. Hoje, mais do que dobrou. Chegou a 14 milhões de desempregados em 2 anos. Então, você vê, isso se trata de prioridades, né? De querer... no caso, estava atendendo a sua base eleitoral. E não foi à toa que foi reeleita. O resto é conversa, né? Porque a taxa de desemprego estava muito baixa. Deixa eu ver, eu vou fazer rápido, saltando para andar. Isso aqui é o superávit, isso aqui é os juros. Você vê que os juros, que foi o grande problema que diminuiu, aumentou o déficit nominal, chegou a 10,8%, que os juros em 2015, isso aqui foi... quando o Joaquim Levy assumiu, né, voltou à velha matriz neoliberal, e aí já estava em 2014 caindo, cai mais ainda, o superávit primário transforma-se num déficit primário. Bom, então a gente vê na despesa. A despesa com juros, destacadamente, mas reforçou. Mas a despesa de pessoal, a gente vai ver muito no debate isso. Porque o PT atendeu sua base, os funcionários públicos, esses bodes expiatórios da vez. Isso aqui mostra um gráfico. Né? 95, o que era despesa pessoal, e o que foi recentemente. Mas subiu aqui. Lógico, o PIB caiu. Aqui é a relação PIB. Então, mantendo o meu salário, o indicador sobe. Sabe? Pergunta assim, por que provocou depressão? Que é o reflexo disso. E assim vai. Aqui já é valores reais. Então, aqui é a tal da arrecadação previdência. Os benefícios previdenciários, de fato, sobem. E é bom que suba, porque isso é estado de bem-estar social. A gente quer construir isso, quer ter ganho de cidadania nisso. A arrecadação líquida não cresceu tanto, por motivo que nós falamos. Há desemprego, cai a arrecadação, o ritmo não é o mesmo. Quer dizer, os compromissos de política pública se mantêm, mas se não tem renda, crescimento de renda, cai a receita. Então, começa a dar déficit. Ou seja, a solução é cortar? Não, é um tiro no pé. Vai agravar o problema. Aqui eu acho que vale a pena. Um minuto.
explicar uma coisa que muitas vezes parece óbvio, mas nem todo mundo tem conhecimento, que é o discurso demagógico de político, com a rara exceção do aqui presente, que é o universitário, que é assim, eu vou me comportar como a senhora dona de casa. Cuidar da despesa, cortar a despesa. Agora, a senhora dona de casa acredita nisso. É um discurso muito convincente. E aí o empresário acredita nisso também, cortar gás, cortar gás. Só que o Estado não é nem uma casa, nem uma empresa. É o contrário. Quando o Estado gasta, ele arrecada mais, pelo fator multiplicador de renda. Várias rodadas, sabe, de gasto de renda, venda, aí arrecada mais. Quando corta gasto, arrecada menos. Beabá keynesiano, considerado o maior economista do século XX, mas que os neoclássicos não conhecem. O pessoal que está, a equipe de ouro que está no governo, não passaria num beabá keynesiano. Então, agora está fazendo uma coisa que dá errado. Cortar gasto cai. Seria uma série de indicadores, mas só para falar, essa aqui é interessante. Ver o INSS, a arrecadação tributária, que é em relação ao PIB. Então, cai o PIB, cresce. Até 2016. Você vê que cresce, mas não é essas coisas todas. Justamente entre o tamanho próximo do déficit, que passou a ser déficit primário. Mas o déficit nominal, que aumenta a dívida, é devido a uma ação discricionária do Banco Central. Botou os juros 14,25% durante 15 meses. Então, custo com isso, que aumentou o déficit nominal extraordinariamente. Debate interditado. Juros não é problema. Alguém discute juros? Não, uma necessidade para combater a inflação. E para enriquecer as pessoas que investem no mercado financeiro. Então, esse é um tipo de debate que tem que ser feito. Por que o benefício, né, do capital financeiro em relação ao capital produtivo que gera emprego? Todos os indicadores também vão entrar. Isso aqui é só mostrar o efeito sobre a dívida bruta e tanto líquida como bruta. Os juros que puxa, direto, depois eu deixo a apresentação para vocês verem, mas o efeito, isso aqui é dado oficial, Banco Central. O PIB, que antes compensava, você vê, 6, 7, 8, e aqui começa a cair, dá 2,1, 2,8. Mas aí vocês podem perguntar, mas por que, mesmo caindo o PIB em 7,2, há uma compensação em relação à dívida? Porque aqui é o PIB nominal. Então, como teve inflação no período, você corrige, aumenta em termos nominais. Por isso que dá uma pequena compensação. Mas aqui, evidente que já está a nossa receita, já está a nossa política pública. Prioridade número 1, retomada do crescimento. Sabe? Incentivos, mecanismos, que é um ponto fundamental a gente discutir no Brasilianas, como retomar o crescimento. Eu defendo a proposta usada desde já, põe para debate, se vocês quiserem. Isso aí o mercado vai cair, vai ser segura o mercado. São Paulo vai estremecer, é paulista. Que é o seguinte, equipe do Banco Central, composta, pelo menos, com metade de desenvolvimentistas. Eu gostaria de totalmente. Seria uma coisa inédita na história brasileira. Pessoas que dão prioridade ao crescimento e ao desenvolvimentismo na direção do Banco Central. Por quê? Todo Banco Central independente no mundo tem que combater a inflação e o desemprego. Só. A nossa jabuticaba não se discute isso. Esse Henrique Meirelles, não. Instrumento único, meta única. Fez uma coisa que é só no Brasil. Que o Banco Central não se preocupa com desemprego. É o melhor emprego do mundo. Melhor que professor universitário na USP. Que é, sobe os juros e ganha dinheiro próprio. Quase igual ao Poder Judiciário. Faz a própria renda. Pessoas fazem a própria renda. Pode subir o juros sem limite. Não tem compromisso com o desemprego. Tá? Evolução de dívida bruta, líquida, vamos discutir os motivos, mas esse gráfico vale a pena ver. Uma evidência que eu acho extraordinária. Esse gráfico, ele vem até 2015, 2002 e 2015. E o que ele faz? Isso aqui é a carga tributária que eu mostrei, não muda. E aí ele desconta a da carga tributária, percebe ali, descontando transferência de previdência, assistência social e subsídio. Ou seja, políticas públicas. Metade.
Metade. Interessante. Metade. E aí você desconta dessa carga tributária que você alcançou, a carga tributária, você desconta os juros. Outra metade. Você vê que é 16, vai para 7,7. Sai 16 para 7,7. Ou seja, essa carga tributária, que ninguém mexe e tal, metade, políticas por bem-estar social, e um quarto, que é 8%, juros. O resto que é custeio da máquina, essa coisa que pagar professor, segurança pública, tudo isso que a gente acha que está faltando. Você tem que pagar, né? Ninguém trabalha de graça. É pagamento pessoal, mas entra isso. Então, eu acho muito didático isso. Você tira, você vê, o problema está em pessoal, não, basicamente é juros. Uma ação discricionária. Aí tem uma questão técnica, eu posso deixar para o debate, mesmo cortando juros, enquanto não tiver superávit primário, a dívida continua a aumentar. Mas deixo para o debate isso em função da repressão. A emissão monetária. Pega censura pública, demora com o meu tempo. A emissão monetária dá para explicar rapidíssimo. Há uma correlação direta, mas direta, com operações compromissadas, são de curtíssimo prazo, você vê o gráfico, que atualmente é 1,126 bilhões, com a elevação das reservas cambiais. E chama a esterilização da troca de dólares por reais, e depois tem que enxugar o dólares. Tá? Então, há um aumento extraordinário. O meu diagnóstico, olhando, eu vou mostrar uma série de números, eu vou falar, essas operações compromissadas, eu estive na Caixa até o final de 2006, e era justamente o cuidado da tesouraria, aqui na Paulista. Tornou-se a maior tesouraria de todos os bancos. Coisa chata de pagar, né? No meu tempo, coisa de velho, né? No meu tempo, era apenas 60 bilhões de operações compromissadas. A gente fazia 35 bilhões, só a Caixa fazia 35. Ganhamos dinheiro até rir, né? Hoje, 60 é 1,126 bilhões. Isso a gente ainda não escreveu no GGN, eu estou querendo apurar mais. Eu suspeito isso aqui, que era zero, passou a ser 3/4 de 2 semanas a 3 meses. Eu acho que é especulação na véspera do Copom, que transforma em pós-fixado. É um mecanismo. Tal. Vou tentar investigar isso. Qual a importância disso? Ser 1,126 bilhões. A importância disso é o seguinte, isso aqui está dentro da dívida bruta, que foi esse carnaval que justificou tudo, PEC de gastos, tudo. Dá 17,7% do PIB. Sabe? Então, não é crucial. Só que é uma coisa, tecnologia, pouca gente conhece, ganha esse rio de dinheiro, mas é o grosso que aumentou a dívida bruta. Então, o crédito junto do BNDES, fizeram um carnaval para enxugar os bancos públicos, é só 6% do PIB. Isso aqui é o caixa único do Tesouro no PIB. Aqui tem umas coisas cambiais. Há um debate que é o projeto de lei que vai ser votado essa semana. Tem os caras, todo mundo sensato vê isso tem que mudar. E há uma solução, que é essa. Você troca operações compromissadas por depósito remunerado do Banco Central. Não é uma jabuticaba, não é uma contabilidade criativa. Todos os países fazem isso. Aqui estão criando maior dificuldade de fazer. Estão justificando fatores totalmente coisa. Isso aqui é uma variação cambial. Estão dando um monte de artifícios para não se fazer isso. E qual que é o ponto? Ao atacar o falso problema, por exemplo, o empréstimo que o Tesouro Nacional deu aos bancos públicos, na verdade, ataca, aí sim, uma jabuticaba que dá na Rússia, na Índia e na China, além do Brasil, que justifica por que esses 4 países são os maiores países emergentes. Qual é a justificaba? Banco público alavancando política pública. Não vou ter tempo para explicar o conceito de alavancagem, mas eu vou resumir o seguinte. Se não ocorresse alavancagem financeira e capitalismo, a economia seria rastejante. Seria uma economia estagnada, com baixa taxa de crescimento. Não haveria China, não haveria outros países. O Brasil foi o país que mais cresceu no mundo até 1980. Depois desmancharam o Estado desenvolvimentista,
acabou em terceiro lugar depois de 2 décadas perdidas. E é isso que estão fazendo agora. Estão criminalizando os bancos desenvolvimentistas, literalmente. Primeiro aparelharam, alguns, e depois criminalizaram. Encerrando, é a última slide. Portanto, qual é a vantagem do banco público? Ele pode fazer muito mais com menos recursos. Em vez do governo fazer via ministério, seria de 1 para 1. Tem 100 bilhões de reais. Gasta 100 bilhões em política habitacional. É uma coisa. Outra, assim, tem 100 bilhões de reais. Capitaliza a Caixa. A Caixa pode multiplicar 9 vezes esses recursos. Sabe? Porque tem um multiplicador monetário. Então, esse é o segredo do negócio capitalista. E é um segredo da política pública brasileira. Sempre foi feito com bancos públicos. Se não tivesse bancos públicos para fazer isso, a economia brasileira nunca teria entrado no BRIC, seria apenas um RIC. Tá? Bom, muito obrigado, desculpa o tempo. Eu queria propor uma alteração de rota em função da agenda do nosso ex-prefeito e ex-ministro da Educação, professor Fernando Haddad, que tem horário para sair. Já conversamos com o professor Ladislau, o professor Lacerda, que sugeriram, então, que a gente convidasse o professor Fernando Haddad para sentar conosco, para fazer a sua contribuição, e depois a gente continua com a dinâmica prevista anteriormente. E agradecemos sua presença e é um prazer tê-lo aqui conosco. Tá? Vou te dar esse microfone, você apresenta a sua... Eu agradeço a compreensão dos integrantes da mesa, mas quando o Nassif me convidou para falar hoje às 4h30, eu marquei de estar no Instituto Federal de Cubatão, às 6h30, porque eles estão com um evento importante lá e aí eu tenho que sair daqui às 5h30, impreterivelmente. Me desculpem pelo incômodo causado, passaria o tempo todo aqui assistindo com o maior prazer as brilhantes exposições aqui, a começar dessa que foi feita, que é muito elucidativa do momento que nós estamos vivendo no Brasil e das confusões conceituais frequentes que se fazem em torno das políticas públicas, sobretudo macroeconômicas. Eu até faria um comentário, se me permitissem, sobre o que eu acabo de ver. Acho que tem muito a ver com o que eu vou falar em seguida, por 20, 25 minutos, que é o fato de que nós estávamos num momento, Nassif, na minha opinião, em que nós tínhamos 2 caminhos a trilhar. Com a crise de 2008, que foi o estouro da bolha no mercado acionário europeu e no mercado imobiliário americano, era de se prever, porque o fenômeno é o mesmo, que as commodities passariam pelo mesmo processo, simplesmente pelo fato de que a bolha especulativa ela não fica restrita a um segmento da economia. Ela se expande por onde ela conseguir se impor. E o mercado de commodities é um mercado especulativo e cada vez mais especulativo. Sempre foi, mas com a desregulamentação financeira do neoliberalismo, começa nos anos 80, 90, o mercado de commodities também fica muito sujeito às intempéries da especulação financeira. O que quem lida com commodity, como insumo, faz é hedge. É todo tipo de hedge. Então, as empresas que compram, que são obrigadas a comprar no mercado spot ou futuro, commodity para o seu negócio propriamente dito, ela invariavelmente ela pratica o hedge para ficar alheia a esses movimentos bruscos do mercado que está sujeito a esses contratos especulativos, que são os derivativos no campo da commodity. Né? Como tem o subprime no campo imobiliário, você tem os mesmos derivativos no mercado de commodities. E se você conversar com quem mexe com papel e celulose, aço, e você fizer uma pesquisa empírica,
perguntando para esses empresários o que vocês fazem para se proteger, eles fazem proteção. A gente compra proteção no mercado. Né? Então, é um mercado secundário de hedge que funciona, mas isso não blinda a economia como um todo. Né? E quando acontece o estouro da bolha de commodity, que significava dizer que ela ia ter, assim como tem um overshooting na época do boom, você tem uma queda brusca dos preços até a acomodação num preço de equilíbrio, você tem ali 2 anos, 3 anos de penúria. Qual foi o diagnóstico do governo? Vai ser temporário, né? E nós vamos segurar com base em política anticíclica as políticas que vinham dando certo desde 2003. Então, a aposta do governo foi essa. Vai ser uma coisa temporária, nós vamos conseguir segurar. Na minha opinião, foi um erro de diagnóstico pela escala. O erro de diagnóstico, eu acho que tem a ver com a escala. Nós imaginávamos que nós fôssemos, depois do estouro da bolha de commodity, retomar no mesmo patamar anterior à crise. Na minha opinião, aí é que a coisa não deu certo. Quando, em 2014, você tem a reeleição, qual é a consequência quase que natural dessa percepção de que nós podíamos retomar, mas não no patamar anterior? Nós tínhamos 2 caminhos a trilhar. E um deles foi rechaçado pelo establishment, que era aumentar 1 ou 2 pontos a carga tributária que havia caído com o fim da CPMF. Aquele aumento que tem na margem da carga tributária depois da queda da CPMF tem tudo a ver com a formalização do mercado de trabalho, não tem nada a ver com aumento de alíquota, nem de base tributária. Não se mexe nada, não se mexe uma lei nesse país sobre alíquota e sobre base fiscal. Não tem nenhuma alteração. Por que a carga aumenta com proporção do PIB? Formalização do mercado de trabalho. O mercado de trabalho estava indo muito bem, obrigado. Você tem ali um pequeno incremento da carga tributária, mesmo com a queda da CPMF. Então, foi incrível que eles tentaram dar um primeiro golpe, vamos dizer assim. Com o fim da CPMF, eles já quiseram colocar o governo em xeque. O fim da CPMF já era para derrubar a possibilidade de um terceiro mandato. O Senado ali, por um voto, todos lembram, né? O Senado ali colocou em risco a reeleição, que viria a ser a eleição da Dilma, né? Mas um terceiro mandato trabalhista, vamos dizer assim, com a queda da CPMF. Mas o mercado de trabalho estava bombando tanto que o gap foi coberto com a formalização no mercado de trabalho. E nós suportamos aquele período. Quando acontece a sobrecarga sobre o orçamento federal, com políticas anticíclicas até paradoxais em alguns casos, né, porque a desoneração foi completamente contraproducente em muitos setores da economia, que não reagiram da maneira... embolsaram dinheiro, essa que é a verdade, vem a necessidade de um aumento da carga tributária. Com que finalidade? Impedir um déficit primário, pelo menos um déficit primário preocupante, impedir uma escalada da dívida pública, bruta e líquida, e, portanto, manter as expectativas. Quando esse ajuste se frustra, com toda a crise política, moral e etc. que se passa, o que acontece? Não é uma mudança do gasto e da receita a princípio do governo. É o recolhimento do investimento privado diante das incertezas e a consequente queda da arrecadação. A despesa não sobe. É que a arrecadação despenca porque o investimento privado se retrai bruscamente. Por 2 razões, incerteza e o choque de juro. E aí não tem quem aguente, né? É muita confusão para uma economia só. E isso, evidentemente, foi gerado politicamente.
Isso foi gerado politicamente. Isso é uma produção política. Essa crise tem uma dimensão política impressionante. Um dia eu sentei com um empresário que falando dessas coisas, eu dizia, vocês preferiram manter a carga tributária sobre um PIB 10% menor do que aumentar um pouco a carga tributária sobre 100% do PIB. Vocês preferiram isso. Qual é a vitória de vocês? Manter a carga tributária com 90% do PIB que se tinha em 2010? Qual é o sentido dessa aposta que vocês fizeram? E, na verdade, ele acaba me confessando no almoço, vou omitir o nome por educação, ele dizia, nós não imaginávamos que o tombo do PIB fosse ser tão grande com a crise, com o impeachment da Dilma. Nós imaginávamos que o impeachment da Dilma fosse reverter as expectativas à vista. Ela sai, o investimento entra. E acontece que a vida real é bem diferente disso. Então, a verdade é que o golpe foi uma grande aposta errada econômica. Política não vou nem contar, porque as fraturas institucionais são insanáveis no curto prazo. Mas a aposta econômica também foi um erro. Né? Eu digo isso porque uma das vítimas desse processo, e aí eu entro rapidamente no meu tema, é a universidade pública. Né? Porque o neoliberalismo ele é curioso, né? Porque ele usa truques, os mesmos truques, reiteradamente. Ele retoma os velhos truques com roupagem nova e tal. Agora, de novo, vem uma tese que era sobejamente conhecida de todos nós nos anos 90, que era a oposição não entre educação e outros gastos. Eles não discutem assim. O dispêndio com educação versus outros gastos, outros dispêndios. Eles criam falsos antagonismos. Então, agora volta a cena, pela mão da Maria Helena, que é uma colega de profissão, né? Já teve no Ministério da Educação todo o período do Paulo Renato, mas é pela mão dela, porque o Mendonça Filho, convenhamos, vai demorar um pouco para entender onde está. Pela mão dela, o que acontece? Volta à cena, não o debate sobre o investimento em educação versus outros dispêndios. Volta à cena uma coisa que só acontece entre nós, a oposição entre educação superior e educação básica. Então, cria-se esse falso antagonismo. Agora, de novo, é o seguinte, quanto nós estamos investindo em universidade pública e o que poderia estar sendo feito com esse dinheiro para melhorar a qualidade do ensino fundamental? De novo, é a enésima vez que isso acontece no Brasil. Isso quando a gente passou a discutir educação pública, porque a gente demorou para começar a discutir educação pública, porque no tempo do Capanema, a nossa briga era defender a escola pública contra uma visão que achava que a educação tinha que ser monopólio da igreja, não devia ser assunto do Estado. Depois de longo e tenebroso inverno, passamos a investir em educação pública. E agora, de novo, a oposição entre educação superior pública e educação básica pública. Como se fizesse algum sentido você promover essa contradição. Como se o ciclo educacional não fosse o mesmo. Como se as mães bem formadas não concorressem para a educação dos seus filhos. E isso a literatura já não se discute mais isso em nenhum lugar do mundo. 70% do desempenho do estudante em escola pública é explicado pelo background familiar. Não tem nada a ver com a escola. Tem a ver com o que ele traz de casa. Uma coisa é você ficar os 5 primeiros anos da sua vida numa casa com pais analfabetos. A outra coisa é você passar esses primeiros 5 anos com pais formados em universidade. Você vai chegar na escola, né, com 4.000 palavras, 2.000 palavras, 3.000 palavras de vocabulário contra 400 palavras de vocabulário no primeiro caso. Aí o papel da escola é fazer milagre. Não é ensinar, é fazer milagre. E qual é, na verdade, por que isso acontece? Por que esse desprezo pela educação superior? Não é? Se sabe que no Brasil, eu diria que 100% da pesquisa, 100%, é feita ou em universidade pública, que deve responder por 80%, ou em instituição confessional,
sem fins lucrativos que responde pelos outros 20. É isso que é educação. É isso que é pesquisa no Brasil. Então, na verdade, o que se tem na cabeça dessas pessoas é uma visão de Estado, e é um projeto nacional específico. É como se nós tomássemos como dado o nosso papel na divisão internacional do trabalho. Nós nunca vamos produzir conhecimento, nós nunca vamos aumentar a produtividade do trabalho, agregando valor à nossa produção, pela incorporação da ciência produzida localmente e intercâmbio internacional. Nós estamos fadados a nos posicionarmos de maneira acanhada no concerto das nações. É uma visão. É a mesma visão que preside os debates sobre as estatais, sobre o papel do Estado no financiamento de multinacionais brasileiras, sobre a inserção da economia nacional fora do Brasil, na África, na América Latina, no Caribe, no mundo árabe. No fundo, é o mesmo debate sobre nação, sobre o que nós pensamos do Brasil enquanto nação. E, na verdade, são dois modelos de Brasil que se sucederam entre o governo Fernando Henrique e o governo Lula. Eu acho que a marca distintiva dos dois governos está mais nessa concepção de Estado e de Estado-nação do que em qualquer outra. Porque é a partir dessa visão que se rebate todas as outras. Quando você fala, eu vou fortalecer o mercado de consumo de massa, é uma visão de Estado-nação que você tem. Quando você vai transformar o país numa plataforma de exportação de commodities, é outra visão de Estado que você tem. Bom, num caso, o Bolsa Família é bandeira eleitoral. No outro caso, é parte da matriz de desenvolvimento econômico para incorporar mais de um terço da sociedade ao consumo de massa e gerar escala para atrair investimento nacional e estrangeiro. São visões diferentes. E o papel da universidade, falando aqui do trabalho que eu procurei desenvolver à frente do MEC, é que nós vimos na universidade pública uma maneira de proceder, de enfrentar vários problemas simultaneamente. É óbvio que todo mundo que conhece um pouco do debate sobre universidade sabe que é na universidade pública que se forja a identidade nacional. Não tem como escapar. É na universidade que se forja. Né? Você vai conversar com os estudantes da PUC, da USP, do INSPER, de onde você quiser. É lá que está se formando a massa crítica para formular uma visão de país. Né? Em interação com a sociedade, em interação com o sindicato, em interação com o movimento social, mas essa produção está sendo elaborada e reelaborada constantemente para forjar essa visão de futuro. Né? O que a gente quer ser? Né? É a partir dessa interação. Então, a universidade ela tem um papel central. Enquanto Estado, o que nós pensamos em relação à universidade pública? Olha, nós estamos vivendo um boom econômico, nós passamos décadas sem investir na universidade pública. Vamos lembrar que as universidades públicas estavam numa situação muito precária do ponto de vista orçamentário no final dos anos 90. Né? O FRJ estava sem dinheiro para pagar a conta de luz, todo mundo lembra das reportagens sobre o assunto. Muito bem, falamos, bom, vamos aumentar barbaramente o investimento por aluno na educação básica para que isso não sirva de pretexto contra a expansão da universidade pública, mas vamos usar a universidade pública para alavancar o desenvolvimento do ponto de vista do dispêndio público, ou seja, é um investimento, não é um gasto, você está investindo nas pessoas, tanto faz você investir numa fábrica, numa ferrovia ou no cérebro para mim é um pouco melhor, porque é gente, né? Mas do ponto de vista econômico, a taxa de retorno pode ser até maior no caso da educação, e os estudos no Brasil revelam que é maior. A taxa interna de retorno de R$1 investido em educação é maior do que qualquer outro investimento. Mas mesmo que não fosse, seria ingente o investimento, mas no Brasil é maior. Então vamos fazer esse investimento. Tudo bem, equipamento, laboratório, RU, hospital universitário, o que bem quiser, mas sala de aula, professor. Nós contratamos 28 mil docentes. 28 mil docentes.
num período em que só 5 mil se aposentaram. Foram 23 mil contratações líquidas, 90% doutores. E o que nós fizemos? Vamos integrar o território. Vamos usar esse investimento para desconcentrar a metropolização que estava acontecendo, que aconteceu no Brasil com muita rapidez. 80 milhões de brasileiros moram em 20 regiões metropolitanas, 40% da população está em 20 regiões metropolitanas, e nós falamos, vamos usar os novos campos universitários, os 173 que foram criados, e vamos jogar oportunidades educacionais no interior. Vamos levar para cidades com mais de 100 mil habitantes, ou uma escola técnica federal, ou um instituto federal, ou uma universidade federal, porque nós vamos permitir que a juventude possa ocupar o território de forma mais equilibrada, levando conhecimento para regiões que tinham potencial de desenvolvimento, que tinham arranjos produtivos locais. E de tabela, nós tínhamos uma pretensão que nós tememos assumir, que era terminar o vestibular e fazer um processo seletivo nacional, como é nos países desenvolvidos, em que você escolhe onde você quer estudar a partir da sua nota no exame nacional, que foi o fim do vestibular com o novo Enem. Por que isso era importante? Porque nós queríamos forjar uma mentalidade nacional. Nós queríamos que um jovem de 18 anos olhasse para o mapa do país com um outro olhar. Um olhar, assim, com o sentimento de que ele morava num país e de que ele podia escolher, sendo baiano, estudar no Rio Grande do Sul, ou vice-versa, conhecer, se ele quisesse ser médico, ele ia poder disputar uma vaga em Manaus, e saber o que é a região norte do país, porque as pessoas não têm a menor ideia do que é a região norte do país, acham que é um nordeste com floresta. Então, são coisas que escapam à educação formal de sala de aula, que é a vivência do país. Você viveu o teu país. E essa visão de que você podia permitir à juventude viver o país, e lembrando que o fim do vestibular com o novo Enem foi combinado com a reserva de vagas para estudantes da escola pública, e dividindo na proporção de negros e não negros, por unidade da federação, nossa, a gente estava sonhando grande. A gente falou, nós temos condição de redesenhar o país a partir da educação superior, do ponto de vista territorial, do ponto de vista de classes sociais, do ponto de vista étnico. Então, era um investimento, e a gente fica falando, nós estamos falando de 20 bilhões de investimento adicional. O que são 20 bilhões? Para a montanha de déficit que nós estamos acumulando aí com besteira, com juro. A gente estava forjando um país, procurando forjar uma nova mentalidade, uma nova visão de país, a partir da educação superior, com um investimento marginal, pouco representativo. O que dá do PIB? Dá 0,1% do PIB. Então, perdão, dá 1% do PIB, né? Não, dá menos, né? Muito menos de 1% do PIB. 1/3 de 1% do PIB. Obrigado, Ladislau. Nada como alguém que manja matemática aqui. Com uma fração do PIB, né, de 1/3 de 1%, a gente está conseguindo dobrar o número de vagas nas universidades públicas, interiorizar a oferta, democratizar o acesso, criar uma mentalidade, uma visão de conjunto do país, do ponto de vista territorial, e com um gasto mínimo. Lembra muito o debate sobre o Bolsa Família, né? Se acabar com a fome com também outra fração de 1% do PIB. Outra fração de 1% do PIB, você acabou com a fome. Então, o que, na verdade, esse período demonstrou é que, para resolver graves problemas, não se precisa de tanto dinheiro. Essa que é a verdade. Na comparação com o que se gasta com o sistema financeiro, aposentadoria de juiz e essas coisas, era uma fração do PIB, para resolver problemas crônicos da realidade econômica nacional. E
Não que eu considere que isso está incompleto, o risco que vai, mas evidentemente que o ataque a esse projeto ele é frontal. Eles não fazem segredo sobre isso. Né? E começam, se quer dinheiro, cobra mensalidade. Senão não vai ter. E começa esse tipo de ideologia a presidir os debates com o apoio da grande imprensa. Porque a grande imprensa compra essa ideia. Né? É de uma mesquinharia assim, a toda prova, porque não se faz essas contas tão claras que demonstram onde está o problema. Então, o problema virou 7% do PIB, que banca tudo. Banca o SUS, banca o Sistema Federal de Educação Profissional, banca o sistema... Nós estamos falando de uma fração da arrecadação que vai para tudo. Né? Outro dia estavam decompondo o dispêndio público em juro, previdência do alto escalão da República, né? E o resto. O resto dava 20%. 21%, para ser bem exato. O resto é o que a gente chama de Estado. É o que nós percebemos do Estado. A gente percebe o Estado com 21% da arrecadação. Todo o resto a gente não percebe, porque vai para o bolso de alguém. Não representa nenhum tipo de valor agregado para a sociedade. Um serviço público, uma atenção, nada, absolutamente nada. SUS, educação, tudo isso está em 21% da arrecadação, que responde por 7% do PIB. Exatamente essa conta que você fez, de um outro jeito. Né? Você fez como proporção do PIB, e eu estou falando como proporção da arrecadação. 21% da arrecadação. Você multiplica por 32, que é a carga tributária, dá mais ou menos os 7% do PIB. Ou seja, eu acho que o Estado faz milagre. Da maneira como ele está desenhado, é um milagre a gente estar funcionando ainda. Porque o dinheiro não fica com o Estado. O dinheiro é apropriado, né, por grupos de interesse que atuam no Banco Central, que atuam na máquina pública e que se apropriam desse recurso. Porque, de fato, o serviço prestado é uma fração muito pequena daquilo que se arrecada. E se arrecada mal. Porque se arrecada de quem não tem para pagar. Quando metade do orçamento é composto por impostos sobre consumo, você está onerando quem está querendo ver a cor do serviço público. Na outra ponta ainda não viu. Quer dizer, quem está contribuindo com o fundo público é quem está na fila da universidade, do SUS e assim por diante. Então, uma inversão de valores que estava sendo corrigido muito moderadamente. Viu? Eu acho até engraçado essa capa da Veja última, né, que coloca o Lula na extrema esquerda, e eu queria falar, eu queria conhecer esse cara. Porque eu convivi tantos anos e não conheci ninguém mais centrista e conciliador do que ele. Né? E colocam ele na extrema esquerda como se fosse um antípoda do Bolsonaro. É uma concepção tão atrasada de tudo, né, que fica difícil a gente pensar em forjar uma visão de Estado Nacional com essas elites. Porque elas efetivamente parece que não têm nenhum compromisso com esse território, no sentido clássico do termo, né? De nação, território mais povo, né? Aquela ideia. A impressão que dá é que o povo é um estorvo, né? É um estorvo, muita gente que não faz nada, é um estorvo, e o território é visto como basicamente como uma reserva de valor. Vamos ver o que tem de petróleo aqui, vamos ver o que tem de ouro, vamos ver o que tem de ferro, vamos ver o que tem de soja. É uma reserva de valor. Não é propriamente um território. É como se a pessoa não conseguisse projetar a permanência dela por 100 anos aqui. Eu duvido que uma dessas pessoas tenha a intenção real de que seus netos ou bisnetos morem aqui. A impressão que dá é que não há esse compromisso com a terra, com ficar aqui, com
cultivar aqui. Então, é um oportunismo desde sempre. Né? É um oportunismo desde sempre em relação aos componentes da nação. Território mais povo são expedientes para uma acumulação que não tem nenhum compromisso com o enraizamento do desenvolvimento. Então, se pensa sempre no pessoal, né? Naquilo que é pessoal, e não naquilo que é coletivo. Você não tem a combinação dos dois fatores. O egoísmo fez sucesso na Europa e nos Estados Unidos, mas sempre combinado com uma dimensão nacional. Né? O interesse particular ele está presente em todo lugar, mas ele é uma combinação, né, de sentimento comunitário. A pessoa que quer ser rica ali, a impressão que dá é que as pessoas querem ser ricas aqui para tomar o primeiro avião que puderem, quando tiverem o suficiente, segundo as suas próprias ambições. Então, você veja essa repatriação, né, que houve, quanto de dinheiro, né, que estava fora. E uma parte acho que ainda ficou lá, né? Mas você veja a quantidade de dinheiro repatriado, né? Uma enormidade, porque são décadas de remessa de recursos, sem pagamento de tributo, sem nenhum compromisso com nada. Fala-se caixa 2 na política, o que é esse dinheiro todo? O caixa 2 da política deve ser uma pequena fração de todo o caixa 2 que foi repatriado agora. Né? Então, pois é. Um tri e 700. De brasileiros? Equivale a 28% do PIB. O estoque, não que sai por... O estoque lá fora, do Tax Justice Network dos americanos, é 520 bilhões de dólares. Do Brasil, dá mais ou menos 1.700 bilhões, 1 trilhão 700. De reais. 500 bilhões de dólares. 520 bilhões de dólares, dá mais ou menos 1,7 trilhão. De reais. E nós estamos discutindo quanto está custando a Rede Federal de Educação Superior, a mais. Né? Então, é um deslocamento completo, né, de foco, que tem uma visão por trás, uma ideologia por trás. O curioso é que nós somos chamados de ideólogos. Né? Sim, sim. Isso que é o exorbitante desse debate todo. Né? A ideologia passa para o lado de cá, quando você quer pensar o que os federalistas pensaram na virada do século XVIII para o XIX, portanto, 200 anos atrás, na América. Né? Os ideólogos somos nós. O que os franceses, o que os ingleses no século XVII, assim por diante. Então, bom, se isso é ideologia, somos ideólogos. Né? Mas vamos reconceituar, então. Ideólogo é aquele que tem compromisso com as pessoas. Se for isso, a ideologia, acho que podemos sair daqui com uma carta manifesto a favor da ideologia. Eu me despeço falando disso, da importância hoje de defender a universidade no país. A universidade, não existe país sem universidade. Não tem como. Você não consegue elaborar um pensamento abstrato que exige, é muito demandante esse pensamento abstrato de nação. Não é uma coisa trivial. Isso é uma coisa que exige esforço intelectual. Esse esforço intelectual, ele se irradia a partir da universidade. É óbvio que não é só da universidade. Sim. Mas é a partir dela que esse pensamento abstrato toma corpo. Mesmo nas classes populares, mesmo nas camadas que ainda não tiveram acesso aos níveis mais elevados de educação. É dali que se irradia esse espírito, né, que conforma uma nação. E você lutar contra isso é lutar contra um projeto nacional. Não tem a menor dúvida disso. É lutar contra o projeto nacional. Então, o que está em jogo no Brasil, de novo, é esse debate. E eu prestaria muita atenção nele, porque ele é um sintoma grave do que nós vamos fazer com o nosso futuro. Já fizemos o mal que tínhamos para fazer em 2 anos com a ciência e tecnologia. Nós destruímos a ciência e tecnologia do país. Se mantidos o atual patamar de investimento,
Em 4 ou 5 anos, você não vai ter cientista no país. Sim. Quem puder, vai migrar. Nós não mantemos a ciência do país com esse orçamento que é de 2001. Nós regredimos 16 anos. A cultura é outra área que está sendo atacada. Desmanchar. E se você prejudicar ciência, tecnologia, educação e cultura, você só tem presente, né? Nós estamos no mundo animal, né? Só tem presente. Porque são essas áreas que dialogam, né, com o futuro. Não tem por onde. São as áreas da inovação, são as áreas da criação, são as áreas do projeto, são as áreas que, né, dialogam com as futuras gerações. E nós estamos atacando, começamos pela cultura de ciência e tecnologia, que são áreas menos engajadas do ponto de vista de reverberar politicamente e promover. Engraçado a ciência, né? Porque a SBPC, a ABC, tinham mais força no passado, mesmo nos tempos do governo Fernando Henrique, foram polos de resistência importantes. A SBPC teve encontros muito importantes de resistência e conseguiu suportar aqueles anos e lutar contra o governo da época. E hoje eu não vejo essa mesma força e não vejo com muita preocupação. Porque são instituições que, né, que precisavam estar mais aqui, né? Não, terão que aderir a todos, porque a sobrevivência deles depende do nosso engajamento. Né? E ato contínuo, a cultura. Né? O que está acontecendo em Brasília e em São Paulo, os ataques à cultura são uma coisa extraordinária. A Secretaria de Cultura do município de São Paulo perdeu 50% do seu orçamento, 43% para ser exato. Desmanchou. 43% do seu orçamento. Desmanchou o projeto Vai. Né? Vários. Né? Metade do orçamento. Então, a educação é a última fronteira. Se eles fizerem com a universidade pública aquilo que está no plano de voo desse governo, nós vamos ter muito mais dificuldade de resistir, de resiliência, de resistência a esse projeto que é ultra neoliberal. Né? É muito além das pretensões do governo Fernando Henrique Cardoso, né, Nassif? Vai muito além, né, do que estava programado de ser feito nos anos 90. Então é um momento muito delicado e a minha esperança é de que esse investimento nas pessoas tem que gerar uma consciência contra-hegemônica. Não é possível que você sair de 3 e ir para 8 milhões de universitários no país não significa alguma coisa do ponto de vista de capacidade crítica e capacidade de resistência ao desmonte que está sendo feito. Obrigado, professora. Desculpe incomodar os trabalhos. Um prazer estar aqui. E eu ainda vou... Eu só vou lhe perguntar se você tem 5 minutos para uma rodada de perguntas ou precisa sair. Eu tenho exatamente 5. Então, por favor, se há perguntas, são perguntas e não grandes digressões sobre. Alguém? Ninguém tem pergunta, porque todo mundo quer lamentar o que você falou, entendeu? A gente só tem a lamentar o que está acontecendo no país. É isso. Infelizmente. Mas estamos juntos aqui, né? Eu lutei contra a ditadura. Estou vendo que a coisa está pior, muito pior. Mas tem o troco, daqui a pouco vem o troco. Fica triste, não. Gente, obrigado. Muito obrigado. Eu vi, mas... Bom, agradecemos, então, a presença e damos continuidade aos nossos trabalhos. Convido o professor Fernando, Ladislau e Lacerda para
retomarem os seus lugares à mesa. Lacerda, você conseguiu plugar o seu... Então, senta aqui, eu troco. Ah, não, vai. Tá bom. Tendo em vista que, imagino que todos têm agenda também, não só os políticos, né? Então, eu acho que a minha contribuição... Eu tinha preparado uma apresentação em PowerPoint, mas também me valendo da excelente apresentação do Fernando e certamente a apresentação que virá do Ladislau e ainda várias das discussões que já foram realizadas hoje aqui em outras mesas, talvez valesse a pena a gente tratar um pouco da economia política do desenvolvimento, né? Porque quando, nas primeiras reuniões, né, essa proposta da plataforma, uma coisa que ficou muito evidente, quer dizer, o que uma plataforma desse tipo pode trazer de valor agregado, né? É exatamente, inclusive, desconstruir alguns mitos, né, que estão presentes no debate público, especialmente aqui em relação ao nosso tema, que é desenvolvimento econômico, como retomar desenvolvimento econômico, passa necessariamente em reconstruir, né, a nossa capacidade de articulação, né, a capacidade de formação de um grande projeto, né. Keynes já foi citado aqui como um economista muito importante nesse sentido. Eu gostaria de lembrar um brasileiro muito importante, que é o Celso Furtado. O Celso Furtado tem uma obra muito significativa, um dos intérpretes aí do Brasil no lado econômico, e particularmente numa obra sua, uma pequena obra em tamanho, mas muito relevante, de 1992, que é Brasil, a Construção Interrompida, né? Por que Brasil, a Construção Interrompida? Porque o Furtado destaca, muito interessante, que o Brasil logrou êxito ao longo do século XX em sair de uma economia basicamente agrícola, né? Basicamente monocultura de café de exportação, para em algumas décadas se tornar uma das maiores economias do mundo, né? Vencendo o desafio àquela altura da industrialização tardia, né? E isso foi conquistado mediante um projeto, mediante um modelo de substituição de importações que teve um papel extremamente relevante para essa grande virada, né? Furtado ainda destaca que o Brasil passou por períodos de ditadura, democracia, novamente ditadura e redemocratização, mas havia governos das mais variadas tendências, mas havia um ponto comum nessa toada, que era o papel do projeto de nação, né? O papel do desenvolvimento, o papel da visão do Estado, né? O papel das políticas públicas, né? E nós perdemos esse rumo nos anos 80. Né? A crise dos anos 80 não foi só uma crise econômica, foi uma crise do Estado, foi uma crise da política econômica, né? E o Brasil, ao longo do final dos anos 80 e nos anos 90, embarca na visão neoliberal, para a gente sintetizar, né? Essa visão que já estava muito presente no discurso de Margaret Thatcher, no Reino Unido, do Ronald Reagan nos Estados Unidos, em várias partes da academia, e fortemente disseminada via no papel que desenvolveram órgãos multilaterais como o FMI, como o Banco Mundial, como outros mecanismos, e uma forte propaganda na mídia, né? Os novos ventos, os pretensos novos ventos, e o próprio termo neoliberalismo é uma contradição em termos, né? Porque, na verdade, não tem nada de novo, é o velho liberalismo travestido de uma simplificação muito pior do que o original, né? E de que é a visão do Estado mínimo, né? Da visão da meritocracia, da falsa meritocracia, é a visão do tudo em nome do equilíbrio, do propalado equilíbrio fiscal, né? Da superdimensão do sistema financeiro, né?
forte presença do capital privado, das grandes corporações, né, que conduzem esse processo. Então, na verdade, ao longo dos anos 90, o Brasil enfrenta os desafios da chamada globalização financeira sem projeto, né? Ou melhor, sem projeto de nação. Nós convivemos, e até hoje está muito presente, com projetos pessoais, né? Projetos políticos pessoais, com forte influência, inclusive, das demandas corporativas, né? Então, aqueles setores que têm o maior poder, né, evidentemente, têm uma capacidade maior de influência. E, particularmente, a globalização financeira no Brasil vai representar, e como até hoje representa, um grande desvio no foco da política econômica e no foco das políticas de desenvolvimento. Porque, na verdade, em nome de alguns determinados dogmas, né, que são disseminados diuturnamente via mídia e via relatórios de bancos, consultorias, né, alguns dos mitos presentes no debate econômico são fortemente disseminados, né? Alguns deles já foram aqui muito bem apresentados pelo Fernando, por exemplo, a ideia da economia do lar, né, de que o orçamento público tem o mesmo princípio da economia do lar, e, como ele muito bem já explicou, isso é exatamente o contrário, né? O segundo é do papel desempenhado pela política monetária e das taxas de juros, né? Então, nós temos uma visão imediatista, né, na economia mundial, mas particularmente na economia brasileira. Isso é ainda mais significativo porque nós praticamos as maiores taxas de juros do mundo, né? E isso não é de hoje, já vem de muito tempo. De certa forma, nessa trajetória que eu tentei sintetizar aqui, nós temos um interregno entre o período 2003 e 2014, basicamente, né, que os dois governos Lula e o primeiro governo Dilma, em que, favorecido também por um quadro internacional benéfico para países que se reprimarizaram como o Brasil, né, e se tornaram, portanto, produtores e fornecedores de commodities, de produtos básicos, foi possível, também por vontade política, evidentemente, sem isso não fosse, resgatar minimamente o papel das políticas públicas e das políticas sociais, né, sem, no entanto, abrir mão da visão do rentismo que já estava fortemente presente. Por que eu fiz o corte em 2014? Porque, se a gente lembrar, na verdade, Dilma, no seu primeiro mandato, tentou romper um pouco dessa lógica, né, com a queda dos juros em 2012 e 2013. Foi um processo bastante polêmico, que exigiria uma análise muito mais abrangente do que nós vamos ter tempo aqui de fazer. Mas é apenas um registro importante, porque no seu segundo mandato, mediante forte pressão que sofreu, ela sucumbe à visão anterior, né, de rentismo, no forte papel das políticas financeiras, com a convite ao Levi como ministro da Fazenda, né? Quem era o Levi? Uma pessoa de longa trajetória no setor financeiro, que ocupava um posto relevante no maior banco privado brasileiro, né? Então, esse papel que no governo Lula foi desempenhado em outras condições pelo Meirelles, né? E o próprio Lula, muitas vezes, nos seus discursos, ele não consegue compreender direito o papel que teve, na verdade, o cenário internacional, que foi, naquele momento, muito benéfico para o Brasil e que lhe permitiu servir a dois senhores, vamos chamar assim, né, para sintetizar. Então, a política social, o resgate do Estado e, ao mesmo tempo, a remuneração financeira, né, aos rentistas. Então, o que a gente convive desde esse período é um agravamento do quadro fiscal, como já foi aqui demonstrado, mas principalmente a derrocada com o golpe de 2016 do papel do Estado e do papel das políticas públicas, né? Então, há uma tentativa de demonização das políticas públicas, né, do papel dos bancos públicos, do Estado de uma forma geral, né? E aquele velho neoliberalismo, né, que foi implementado em parte nos anos 90, volta
com força total, inclusive cometendo os mesmos erros. Eu vou ser bem rápido aqui, para citar um exemplo, na privatização. Qual a grande crítica à privatização, se a gente pegar estudos sérios sobre privatização no Brasil? Bom, privatização feita de maneira assodada, para gerar receita, sem um mínimo de aparato regulatório que garanta o funcionamento correto da economia. Que funcionamento é esse? Que garanta os investimentos, no primeiro momento, e um serviço de qualidade a preço justo. Nada disso nós temos no Brasil, fruto da privatização que foi feita nos anos 90. Nem o melhor exemplo, que é recorrente, que é o exemplo das telecomunicações, vale nesse sentido. Porque, evidentemente, pela mudança tecnológica que houve no mundo, isso não foi uma característica brasileira, você ampliou o acesso, mas a qualidade do serviço é péssima e pagamos as maiores tarifas do mundo, né? Todos aqui, eu não preciso me estender muito, todo mundo sabe como somos tratados pelas operadoras, não é isso? O péssimo serviço que prestam e o preço que pagam. Nós estamos cometendo agora na privatização dos campos de petróleo, na tentativa de privatização da Eletrobras e de outros, os mesmos erros. Quer dizer, o apagão que o Brasil sofreu na área energética em 2001 tem muito de falhas, de equívocos no processo de privatização que não orientou, que não garantiu a necessidade de manutenção de investimentos numa área crucial para o funcionamento da nossa atividade, né? Então, o que acontece? Quando você tem esse desequilíbrio, né, entre as forças e prevalece apenas o interesse individual, o interesse de grupos, né, mediante um projeto de poder e não um projeto de nação, você tem a seguinte situação hoje: você tem um governo que está instalado, que está se arrastando provavelmente até o final do seu mandato, que abdicou de governar em prol da sua manutenção no poder, né, mediante as práticas menos republicanas possíveis, né, que se dá via compra de emendas, via corrupção e vários outros tipos de interesses que a gente sabe que são movidos nesse processo. Então, discutir políticas de desenvolvimento nesse momento se torna não só importante, mas eu diria crucial para a construção do novo, né? Se esse novo vai ser possível, quer dizer, isso vai passar pelo lado político, vai passar por um problema que nós temos que enfrentar e que estava sendo, de certa forma, sinalizado aqui, que é a pouca mobilização que temos em função desses fatores, né? É impressionante que um governo com essas características que eu acabei de descrever, né, e com 3% apenas de aprovação, consegue se manter lá, as duras penas, né? Mas com uma propaganda enorme que é disseminada, especialmente por analistas financeiros, por comentaristas econômicos, e por alguns colegas nossos economistas, que tentam nos vender que esse é o único caminho, né? Que esse é o caminho correto e que tudo que foi feito anteriormente estava equivocado. Bem, nós temos pouco tempo, eu vou aproveitar aqui para fazer uma pequena propaganda de um trabalho que nós desenvolvemos aqui no nosso grupo de pesquisas, que é o DEP, o Grupo de Pesquisa em Desenvolvimento Econômico e Política Econômica, é um trabalho coletivo que acabou de sair. Eu vou circular depois para vocês conhecerem um pouco. E eu tenho certeza que essa iniciativa da plataforma brasiliana PUC São Paulo, com a adesão de universidades importantes, como Unicamp e várias outras, nos permitirá um espaço de discussão para trabalharmos aquilo que é fundamental. Quer dizer, é o resgate das políticas econômicas e das políticas públicas em prol do desenvolvimento e não de interesses específicos. Muito obrigado. Obrigada, Lacerda, e obrigada também por essa, enfim, flexibilidade aí de, como é que fala? De transformação da sua apresentação hoje em função dos, digamos, das dinâmicas da vida cotidiana. Obrigada, viu, especialmente. Passo a palavra agora. Professor Ladislau. A gente combinou de fazer jogral, tá? Isso é uma desgraça, viu? Tem gente que me chama de Lalau. Outros misturam para Nicolau. Enfim, não é fácil. Mas eu enfrento. Enfim. Gente, eu acho
tão importante um evento como esse, porque, vejam bem, nós, em vez de ter economistas falando de economistas, área jurídica falando de direito e tal, não, nós estamos cruzando as diversas áreas, né, e pensando como essas coisas se articulam. Isso aqui é básico, né? Você deve lembrar que eu antigamente organizei vários cursos aqui na pós-graduação que cruzavam, né, essas coisas. Em vez de eu só dar aula de economia durante 15 semanas, eu pegava um tema, por exemplo, o emprego, ou, por exemplo, a problemática ambiental, e a gente chamava o pessoal da educação, o pessoal da administração, o pessoal da economia, o pessoal do direito, enfim, para dar a volta dos diversos aspectos sobre a coisa. Eu acho que esse tipo de exercício, eu acho, e com essa iniciativa do GGN, né, de criar essa discussão, esse tipo de articulação, eu acho extremamente rico como veio metodológico, né? Deixa eu trazer algumas considerações. Primeiro, sobre essa discussão da parte jurídica, que eu achei muito interessante, né? Enfim, aqui é o seguinte, né? A gente só pode ter democracia se não usa, né? De repente, você tem democracia, você quer fazer direito, você quer fazer soberania, você quer fazer redução das desigualdades. É Vargas, é 64, enfim, é só... Né? É interessante isso, né? Quer dizer, é uma democracia curiosa que a gente tem, né? A grande mensagem que nos venderam, né, é que a política social, a política de inclusão quebrou o país, né? E agora estão consertando, né? Na realidade, enfim, então, desde meados de 2013 não há mais governo. Há guerra, bate-boca, boicote, etc., porque foi a tentativa de redução dos juros da Dilma, né? Bom, nós estamos terminando 2017, né, e ainda estão consertando, né? É óbvio que esse negócio é absurdo, né? Eu comungo completamente com a mensagem que trouxe aqui o Fernando Haddad, né? Na realidade, eles criaram politicamente a crise, né? E não estão tentando, não estão conseguindo reverter essa crise por uma razão muito simples. A proposta deles não funciona. Porque a proposta de ter mais lucros para as elites simplesmente não dinamiza a economia. Isso não é só aqui. Nos mais diversos países, essas tentativas, né, da austerity, enfim, da austeridade, não funcionou, porque antigamente, até que você... Os capitalistas que a gente criticava, né, mas o capitalista que explorava seus trabalhadores, mas produzia sapato, pagava seus impostos, fazia alguma coisa. Quer dizer, quando enriquecia mais, fazia mais investimento. Hoje não, ele enriquece e diz, onde é que rende mais? Bom, o PIB no mundo cresce em média 2,5%. O rendimento de papéis de aplicação financeira no mundo, nas últimas décadas, é de 7% ao ano, real. Certo? Onde é que vai o dinheiro? Onde rende mais. Então, inclusive, os trilhões de dólares que puseram, né, no quantitative easing, né, as palavras são mágicas na economia, né, é um negócio maravilhoso. É um facilitar quantitativo. Na verdade, estavam transferindo trilhões de dólares dos impostos da população para bancos, né? E esperavam que os bancos iam transformar isso em fábricas de bicicleta, de sapato, em investimentos, em coisas, né? Os bancos puseram dinheiro onde rende mais, é mais aplicações financeiras, não houve um emprego a mais. Essa é uma dimensão. Outra dimensão, que é interessante, que é o seguinte: nós sabemos perfeitamente o que funciona. Aqui não há esse grande debate, somos heterodoxos, ortodoxos, do lado de cá, do lado de lá, né? Enfim, isso aqui é, francamente, uma palhaçada, né? O que funciona, a gente sabe. Vocês pegam o New Deal, o novo pacto, né? O sistema financeiro enterrou os Estados Unidos durante os anos 20, entra a crise de 29, chega a Roosevelt, o que faz? Inverte o processo. Coloca taxas de juros em cima do capital financeiro acima de 90%, emite moeda,
joga aí, transforma isso com Hopkins, faz uma equipe que roda os Estados Unidos e oferece dinheiro aos municípios, justamente para criar pequenos investimentos que geram salários, que geram consumo. Esse consumo começa a reativar as empresas, né? O consumo das populações aumenta os impostos pagos e aumenta a receita, a atividade da empresarial aumenta os impostos, gera a receita, e você cobre, e você fecha o buraco, certo? E você fecha aquilo que você tinha colocado para fazer funcionar. Gente, isso é o New Deal. Não é misterioso, claro, você tem razão, é puro Keynes, enfim, e não gera inflação por uma razão muito simples. Certo? É que, quando você está em crise, as empresas estão com uma grande capacidade ociosa. Ou seja, se aumenta a capacidade de compra, imediatamente tem aumento da oferta. Certo? No Brasil, hoje, nós estamos com uma capacidade ociosa imensa, né? Nós estamos produzindo a 67%, o único dado que eu tenho. Certo? Ou seja, nós temos capacidade de produção. Temos, sim, um estrangulamento financeiro. Isso nos Estados Unidos se chamou New Deal. Na Europa, se chamou Welfare State, estado de bem-estar. Fizeram a mesma coisa. A reconstrução pós-guerra não foi só o Plano Marshall, foi essencialmente uma política extremamente forte de reforço de renda para o bolso das pessoas, aumento salarial que acompanha o aumento da produtividade, e o que eu mencionei hoje de manhã, que é o salário indireto. Entende? Grande parte dos impostos se transformam em outro tipo de renda, não renda de bolso, mas em consumo coletivo, que é saúde de graça, educação, cultura, enfim, um conjunto dos acessos que a gente chama de consumo coletivo, né? Porque uma parte é o consumo que você tira do bolso, outra coisa é o consumo coletivo. O país que funciona é só olhar, funciona assim. Certo? Não são só o país nórdico, toda a Europa, veja como funciona o Canadá e por aí. Certo? Como é que funciona a China? Em 2 décadas e meia, o mundo tirou 1 bilhão de pessoas da pobreza. Tirou da pobreza exagero, né? $1,90 por dia. Né? Mas, bem, pelo menos, né? Desse bilhão, 700 milhões são chineses. Todo mundo só fala nas exportações dos chineses. Os chineses o que fizeram? Disseram bem obrigado aos capitais de fora, porque queremos as tecnologias, mas nós vamos dizer o que vocês fazem, onde se instalam, aproveitaram essas tecnologias, mas desenvolveram um imenso mercado interno, né? E a construção de infraestruturas urbanas com esse imenso êxodo rural. Você tem uma política, e uma política centrada no quê? Numa coisa muito simples, que é a mesma coisa no New Deal, no sistema chinês, no sistema welfare state europeu ou no sistema coreano, da Coreia do Sul. Certo? Priorizar o bem-estar das famílias. E bem-estar das famílias, o que é? É capacidade de consumo de massa, é acesso ao consumo coletivo, certo? São as infraestruturas urbanas, o conjunto dessa coisa, ter uma rua asfaltada, essas coisas do gênero, e o acesso à natureza, digamos, um rio limpo, as diversas coisas, enfim, os parques, enfim. Né? Os componentes, que não é só renda, do bem-estar familiar. Então, esse ponto é importante, porque a gente sabe o que fazer. Certo? Isso funcionou durante os 10 anos, de 2003 a 2013. Temos o estudo recente do Banco Mundial, especificamente sobre o Brasil, eles chamam essa fase de The Golden Decade, a década dourada. E por que funciona? Porque funciona, porque é o que você falou, enfim, você dinamiza a economia pela base, não é demagogia. Pelo contrário, você gera atividade empresarial e consumo que geram os impostos que fecham o círculo num processo ascendente. Isso que a gente navegou por uma crise mundial daquele tamanho. Né? Então, são processos que... o que a gente se pergunta realmente como é que a farsa que eles montaram pegou, né? De que a Dilma quebrou a economia e nós estamos consertando. Faz 4 anos que estão consertando. Certo? Você esfriar a economia, com que você reduz o pagamento de imposto, reduz a receita e quer equilibrar as contas, o déficit que eles criaram, em nenhum momento, nem a Dilma, nem o Lula, nunca criaram um déficit, pelo contrário. Certo? Eu acho, em um bocado de esperança, digamos assim, a gente quer sempre ver a luzinha no fundo do túnel, né?
que, à medida que os negócios simplesmente não estão resultando, as pessoas estão começando a se dar conta, né, do absurdo que é essa política, esse processo de regressão. Né. Deixa eu só, na linha do Lacerda, vou fazer meu comercial aqui também. Eu tenho esse livrinho aqui que vale a pena vocês lerem. Gente, juro por Deus, não é um livro de economia. Certo? Entender que passou. Era do capital improdutivo. Que passou e como é que está acontecendo. Inclusive, as 13 eixos propositivos que a gente elaborou junto com Ignazio Sachs, Carlos Lopes, aquele africano ali. Basicamente, o exercício, do meu lado, digamos, comparando os dados que eu uso do Fernando e também do Lacerda, quer dizer, eu fui juntando os Lego para formar meu caminhãozinho aqui. Né? Basicamente, de que se trata? Certo? Você tem as taxas de juros sobre o consumo das famílias, é mortal. Certo? Artigos do lar está 141%. 140%. O máximo que eu encontrei na Europa, 13% ao ano. Né? Não existe juro ao mês, isso é treta. Certo? 141%, sabe o que é isso? O cara recebe seu salário, você não está explorando ele mais tanto assim pelo salário. Só que depois que ele recebeu o salário, ele não vai conseguir comprar essa geladeira à vista, porque tem rendimento modesto, ele compra a prazo. Ele pega uma geladeira que eu, professor Ladislau, pago 1.200, ele paga essa geladeira, ordem de grandeza, 2.700. Sabe o que é isso? Aí dizem, não, a inflação está baixando. Né? Porque se calcula a inflação no preço à vista, certo? Mas você reduziu o salário do cara, o cara está comprando menos. E quando você compra menos, você também trava a capacidade de consumo, óbvio. Né? Nós temos hoje 61 milhões de adultos no Brasil que estão enforcados. Né? A Serasa Experian é elegante, ele chama, estão negativados. Né? O povo é que diz que estão com o nome sujo. Né? Negativado é elegante. Né? 61 milhões, gente, temos o quê? 140 milhões de adultos no país. Isso é gente que não está conseguindo pagar suas dívidas, que dirá comprar alguma coisa nova. Você travou o consumo. Você travou o consumo, você trava a atividade empresarial, porque você não tem para quem vender. Agora, se você vai olhar os juros para as empresas, que na Europa estão na faixa de 2%, 2,5%, 3%, né? Aqui você vai para 20%, 30%, coisa do gênero. Quer dizer, a empresa, sobretudo pequena e média empresa, porque a grande empresa multinacional pega dinheiro lá fora a 3%. Certo? Agora, a pequena e média empresa, essa massa de coisa, ele vai no banco onde ele tem a conta. Pedir coisa. E aí é enforcado. Então, ele não tem para quem vender. 2, não pode pegar crédito para passar por esse mau tempo, por essa tormenta. E 3, ele pode botar na taxa Selic, que está rendendo bocado, né? Liquidez total, lucro zero, liquidez, risco zero, né? Para que vai se arriscar, né? Até a Sadia, um monte de empresas pararam, né? Passaram a jogar seu dinheiro, não em investimento, mas em aplicação financeira. Né? Se você junta os juros, não o volume de crédito, mas os juros pagos pelas pessoas físicas e pelas pessoas jurídicas, em particular pequena e média empresa, eles têm um estoque de dívida de 3,1 trilhões agora em agosto. Né? Com o volume de juros que eles pagam, é 1 trilhão de reais que é transformado em juros. Né? Portanto, pago o custo dos serviços financeiros pagos aos intermediários financeiros. 1 trilhão dá 15% do PIB. Agora você acrescenta, né? Por exemplo, o Lacerda pega para 2015 500 bi que foram a título do pagamento de dívida pública mais os swaps, né, cambiais. Bom, vamos pegar com 400 bi que estão chupando a título de juros. Né? São 7% do PIB, gente. Você está chupando da pessoa física e pessoa jurídica, você está puxando 1 trilhão, dá 15% do PIB, mas através da taxa Selic,
mais 7% do PIB dá 22% do PIB. É simpático, né? Nenhum país pode funcionar assim. A gente é... Quer dizer, o que eu estou montando? Por que eu falo no caminhãozinho do meu Lego? Porque eu pego juro pessoa física, juro pessoa jurídica, né? Pego a taxa Selic, eu acrescento o sistema tributário que, como foi mencionado aqui, em 95, né? Tiraram lucros e dividendos da faixa do imposto, né? Que aliás, foi junto em 95 que também criaram a taxa Selic, né? Quer dizer, foi presente dado aos bancos, né? Você acrescenta, portanto, o sistema tributário não só não corrige, como agrava. Certo? E você acrescenta o que está lá fora, 520 bilhões de dólares, né? Equivale a 28% do PIB. Não é que sai todo ano, está lá um estoque. Mas, enfim, isso é dinheiro, certo? Que não só não é investido, como sequer paga imposto. Quer dizer, se eu pego o caminhãozinho, quer dizer, o ciclo integrado, né? A coisa não funciona, é disfuncional. E aí eu coloco, para as alternativas que a gente tem pela frente, nós temos que repensar o ciclo financeiro, o fluxo financeiro integrado de maneira no seu conjunto. E aí a gente diz, bom, quem é que coloca o guiso no... Né? Quer dizer, quando você compara o que tem que ser feito com a arquitetura de poder que temos, com o Congresso que temos, com o judiciário que temos, com a mídia que temos, certo? Com a cretinice dos comentários. Sabe, eu fico, Luiz, me perguntando como é que os economistas que fazem aqueles comentários não se sentem humilhados, entende? Aquela coisa. Mas não é vergonhoso, entende? Dizer umas cretinices desse tamanho, né? Gente, eu fiz assim, esse fluxo financeiro integrado, fiz para outros países, né, no quadro das Nações Unidas. Certo? Isso aqui é inviável, gente, inviável. Na França, você vai num banco, você pede um empréstimo até 20 mil euros, te custa 3,5%, custo total final, 3,5% ao ano, até 20 mil euros. Né? O Santander, né, o Santander aqui me cobra, aqui na PUC, né, 633,21% no rotativo do cartão. Né? O Lacerda diz que ele tem bons termos, enfim, tem contatos bons, então é 633,621. Sabe o que é? Vocês põem Santander.es, vocês buscam overdraft, que é cheque especial na linguagem internacional. Na Espanha é até 6 meses, até 5 mil euros, 0% de juros. Certo? Porque você sempre tem um superávit na tua conta, de repente entra no vermelho e compensa. Isso aqui é surrealista, gente. Isso aqui é bandidagem. Eu proponho muito que vocês leiam esse livro, porque isso aqui é livro simplesmente, enfim... A era do capital improdutivo. Gente, está nas livrarias, está por toda parte esse livro, está bombando. Já estamos na terceira tiragem, em 2 meses, mais ou menos, enfim, o negócio está... ele ajuda a entender. Mas a gente tenta fazer assim. Eu fico comovido, né? Porque a gente faz gráficos e mostra, e números, e cálculos, tal, entende? Mas isso aqui é uma zona, entende? Né? Mas a gente pensa assim, quer dizer, por que o Santander cobra no rotativo do cartão, que nos Estados Unidos estão protestando porque chegou a 16%. Aqui, por que cobram 633,21%? Porque se eles lascam 600%, vão dizer, não, isso é exagero. Né? Agora, 633,21% é técnico, né? É outra coisa, né? Porque, gente, eu vi esse comentário na TV dizendo, não, porque resulta da mudança da taxa Selic e tal, enfim. Aqui,